Paz do Senhor, amém, amados? Que Deus te abençoe. É uma bênção poder estar adorando Jesus com vocês. Que você possa nessa noite abrir o seu coração para Jesus. Que você possa abrir seu coração para ouvir a voz de Deus, porque o Senhor quer falar conosco nessa noite, amém? Então que você possa abrir o seu coração, a sua casa aí para Jesus. Que você aí juntamente com a sua família ou você sozinho possa atrair a glória de Deus, a presença do Senhor mais constante, mais intensa, amém? Nesse momento de adoração, que você possa falar com o Senhor, que você possa expressar adoração a Ele, que você possa expressar o seu amor por Ele, amém? Vamos orar para que o Senhor venha manifestar mais da glória dEle aí onde você está, amém? Feche seus olhos, querido. Pai, no nome de Jesus, eu quero te dar graças, Senhor, por sua bondade, Pai, pela sua misericórdia, por esse dia, Senhor. Louvado seja o Senhor, Pai, que é eterno, que é soberano. Pai, nós queremos exaltar o teu santo nome, Jesus, te bendizer. E nós queremos, Senhor, declarar quem o Senhor é, Pai. Então, por isso, Senhor, que nós possamos nessa noite, Pai, em espírito e em verdade, adorar aquele que é e que há de vir. Adorar o Senhor de todo o nosso coração, Pai. Que nós possamos ser achados, Pai, em meio à Tua glória, Senhor. Que nós possamos, Deus, no nome de Jesus, Pai, atrair mais e mais da Tua doce presença, Senhor. Nós te louvamos por Sua bondade, pela Sua misericórdia, no nome de Jesus, Pai. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que é maior que todo nome. Eu louvo o teu santo nome, eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que é maior que todo nome. Toda honra ao teu santo nome, Jesus. Toda honra ao teu nome. Honras ao teu nome. O nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome. Honras ao teu nome. O nome que está sobre todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, Jesus, amado Jesus, seja exaltado, seja exaltado,
seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. E o meu coração te pertence, 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 e o meu coração te pertence. És tudo que eu sou e o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Senhor, obrigado, Jesus. Tudo que eu sou, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ser,
Obrigado, Jesus, porque isso é uma verdade para nós nesses dias, Pai. Nosso coração te pertence, Pai. O nosso ser te pertence, Pai. Nessa noite, Jesus, nos ensina, Deus, nos permita aprender mais um pouquinho do Senhor, Pai. O Senhor é exaltado, o Senhor é entronizado, Pai. Não há nada, Jesus, mais importante do que o Senhor, Pai. Não é a crise, Senhor, não é a falta de dinheiro, Pai. Não é a tristeza, não é a angústia. Nada pode nos separar do Teu amor, Pai. Então ministra, Deus, esse amor ágape, esse amor verdadeiro em nossos corações. E que nós possamos entender, Deus, essa verdade espiritual hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui com mais um culto para engrandecer o nome do Senhor, para falar do amor dele, para que nós possamos ser tratados, curados, e nós possamos ser ensinados pela palavra do Senhor, amém? Há um tempo atrás o pastor pregou aí a crise, ela expõe o caráter, né? Algo desse tipo. E aí eu estava no meu secreto com Deus, e Deus começou a falar algumas coisas a respeito disso. E aí eu comecei a orar, a entender. Acho que eu vou colocar a crise expõe o caráter parte 2. Aí conversei com o pastor Anderson. Aí, o que você acha aí, pastorzão? Porque vai ficar o tema igual do pastor lá. O povo vai achar que eu copiei o pastor. O pastorzão, presta sua ministração aí. Mas não copiei não, irmão. É que eu tenho entendido isso. Não sei se você tem reparado. Se nós estamos ministrando as mesmas coisas, se o Senhor está falando as mesmas coisas, é porque nós estamos conectados. Amém? Só que o tema da minha vai ser quais têm sido os seus frutos no tempo de crise, mas baseado aí no livro de Neemias, amém? Já ministrei o livro de Neemias umas 2 vezes, e é bom que aí às vezes você está mais familiarizado com o texto. Então o tema é qual tem sido os seus frutos no tempo de crise, né? O que tem saído da tua boca no tempo de crise, o que você tem falado, quais têm sido as suas atitudes aí quando você é levado a uma situação de extremo, quando você é apertado. E aí eu quero ministrar isso aí na tua vida, amém? Só que antes de nós entrarmos nisso em Neemias, eu quero que você abra comigo lá em Provérbios 6:13. Provérbios 6:13. Provérbios capítulo 6, no versículo 3 diz assim, ó: por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Desculpa, é Efésios 6:3. 6, versículo 13, desculpa. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, quando nós vamos falar de crise, quando nós vamos tratar de um tempo difícil, baseado aí no livro de Neemias, nós vamos entender que às vezes nós não sabemos quando o dia mau chega, quando o tempo difícil vai chegar, quando a escassez vai chegar. Só que nós precisamos estar preparados. E a palavra diz que nós precisamos tomar a armadura, estar com a armadura, para nós resistirmos o dia mau. E um dia um homem me ensinou algo. Ele falou assim: olha, se a sua vida espiritual estiver fraca, se você estiver mais para lá do que para cá, se você estiver no muro, se você estiver na corda bamba, se você estiver mais ou menos, estiver orando um dia sim, um dia não,
quando vir o dia mal, você não vai aguentar, você não vai suportar. E eu sempre ouvia isso, e às vezes nós damos algumas desculpas. Hoje eu não estou bem. Eu não fiz isso hoje porque eu não estou legal. Eu não fiz isso hoje porque eu estou com preguiça. Mas não lê a Bíblia hoje. E aí, irmão, você não sabe quando vai chegar o dia mal na tua vida. E voltando a isso que eu acabei de dizer, que essa pessoa me ensinou, se a tua vida espiritual, se a sua conexão com Deus, se essa simbiose sua e de Deus aí não tiver, irmão, alinhado, não tiver conectado, se não houver uma conexão sua e de Deus, irmão, quando chegar o dia mal, você não vai resistir. E aí quando vem o dia mal, irmãos, quando chega o tempo difícil, e aí a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que a boca, ela só fala o que está cheio o coração. Amém? Então às vezes no dia mal, às vezes no tempo difícil, nossa, ele falou isso. Mas ele falou que ele estava bravo. Não, irmão, ele não falou que ele estava bravo. Ele falou porque aquilo já estava dentro dele. Nossa, maior atitude que o fulano de tal teve agora, quando começou a pandemia. Eu fiquei horrorizado que ele fez. Não, irmão, isso só estava dentro dele já. Na verdade, isso estava guardado. E aí quando chegou o dia mal, quando houve um tempo da pressão, quando foi levado ao tempo difícil, saiu. Porque uma hora aparece. Salmos 30, nós precisamos entender que um tempo, eu disse isso da outra vez, quando eu ministrei a respeito do entendendo o deserto, que o tempo difícil, a luta, essa pandemia, as suas dificuldades, as minhas, irmão, não é o tempo todo. A pandemia não vai durar o ano todo, 2 anos, 3 anos, 4 anos, irmão. E o Salmos 30 diz que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Se você lá ler comigo em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16 até o 22, vai contar a história de Davi. E Davi, ele adulterou ali com Betseba, teve um filho, e aí o profeta Natan veio, liberou a sentença que Deus tinha falado a respeito de Davi, sobre a casa de Davi. E a Bíblia diz que Davi foi lá orar, jejuou, chorou. E aí veio os seus servos, Davi, come, não. E Davi, não quero, chorou, até que a criança morreu, irmão, diz a palavra. E aí quando a criança morreu, e Davi percebeu que os servos estavam cochichando exatamente isso, Davi se levantou, foi adorar a Deus, comeu, recobrou o seu ânimo. E aí os servos de Davi falaram assim: não entendi, Davi, porque enquanto o seu filho estava vivo, você estava aí chorando, não queria comer, não queria fazer nada. Só que agora que ele morreu, você se levantou e tomou a posição. Aí Davi falou assim: enquanto ele estava vivo, ainda tinha uma esperança, mas depois que ele morreu, não tem nada a fazer. Então o que Davi, irmãos, está ensinando para mim e para você? Que o tempo difícil, ele passa. Que não adianta a gente ficar remoendo coisas. Meu Deus, eu perdi não sei quem, eu perdi minha empresa, eu perdi não sei o quê. Aí eu fiquei, irmão, não adianta. Eu entendo, tem muitas pessoas que perderam entes queridos. Eu ainda não perdi nenhum ente querido meu em situações nenhuma. Tem meus avós que já estão bem velhinhos, e a dor de uma perda deve ser terrível. Eu não sei mensurar isso. Mas o Senhor quer que nós, irmão, prossigamos, irmão. O Senhor quer que nós frutificamos em meia crise, depois da crise. O Senhor quer nos ensinar a continuar. O Senhor quer nos ensinar a estar preparado para o dia mau. Amém? Então vamos lá em Neemias capítulo 1, versículo 1 também. Neemias capítulo 1, versículo 1 diz assim: a palavra de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu
Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, sentei-me e chorei. Passei os dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Então, eu não preciso ler a história de Neemias, talvez você conheça. A palavra diz que os muros, a cidade estava destruída, os muros, as portas, e Neemias estava lá na condição de copeiro de rei. E aí veio o irmão de Neemias, mais algumas pessoas, e falou: ó, a situação tá, Neemias, desse jeito, daquele jeito, ele explicou para ele. E aí quando você vai ler o texto, você vai ver que aconteceu muitas coisas, que Neemias foi lá, Neemias fez uma inspeção, depois Neemias começou ali a delegar pessoas o que seria feito. Depois Neemias colocou as famílias juntos. E aí lá no Neemias capítulo 7 acaba a construção do muro. Só que aí eu quero ir aos detalhes com você em algumas coisas aí, e linkar aí com essa, qual tem sido os seus frutos em tempo de crise, qual tem sido as suas atitudes. Então, quando você lê comigo aí em Neemias mesmo, no capítulo 7, no versículo 2. Então, durante um tempo de crise, durante um tempo difícil, quando nós somos pressionados, a primeira coisa que o Senhor me disse é que os homens verdadeiros, eles aparecem. Então, quando você lê aí Neemias 7, no versículo 2, depois da construção do muro, para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Hanani, e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Aí quando você vai comigo aí mesmo em Neemias, no capítulo 5, no versículo 6, diz assim, ó: quando ouvi a reclamação e essa acusação, fiquei furioso. Então Neemias 5, no versículo 6. Aí no versículo 9, por isso prossegui: o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor de Deus para evitar a zombaria dos outros povos, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu e meus irmãos e os homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com essa cobrança de juros. Então, irmão, a crise, ela vai revelar, o tempo difícil, ela vai revelar aquilo que está oculto aí nos nossos corações, aquilo que nós muitas das vezes estamos tentando camuflar. Que Neemias estava em um tempo difícil, um tempo de crise. E aí você vai ver que no capítulo 5 de Neemias vai dizer que o povo estava sendo injusto, que o povo estava comprando os próprios, os seus ali, os próprios. E aí quando Neemias ouviu que o povo estava sendo injusto, Neemias foi lá, ficou indignado e falou: poxa gente, vocês estão fazendo isso, vocês estão cobrando juros, vocês estão comprando seus próprios irmãos, vocês estão vendendo. E aí no capítulo 7 diz que Neemias encarregou um homem, porque ele era justo entre eles. E já no capítulo 5 vai mostrar que as pessoas, eles mesmos estavam sendo injustos com eles mesmos. Então, irmão, quando aparece um tempo de crise, quando aparece um tempo de dificuldade, os frutos saem, aquilo que está guardado sai. E aí às vezes nós queremos, irmão, camuflar. Não, esse aqui eu vou esconder, eu vou tentar falar de um jeito assim que é para enganar, mas irmão, sai. O povo estava ali no mesmo, talvez estava de certa forma no mesmo pensamento. O povo talvez estava ali até bem, poxa, vamos ajudar Neemias, poxa, é um tempo de crise, é um tempo de dificuldade. Mas aí o povo estava sendo injusto com eles mesmos, comprando,
vendendo uns aos outros, comprando filha, fazendo não sei o quê, sendo injusto, cobrando juros abusivos daqueles que não tinham. E por outro lado, lá no capítulo 7 vai dizer que Neemias encontrou esses dois homens. Encontrou esse homem, Ananias, que era homem íntegro e temia a Deus mais do que todos os homens. E o interessante, irmão, é que lá em Mateus 13, abre comigo lá, você vai entender uma coisa. Mateus 13 é a parábola do joio, mas no versículo 29 ele respondeu: não, porque ele estava dizendo a respeito de tirar o joio, amém? E aí no versículo 29 diz assim, ele respondeu: não, porque ao tirar o joio você poderia arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direis aos encarregados da colheita: junte primeiro o joio e amarre-o nos feixes para ser queimado. Depois junte o trigo e o guardem no meu celeiro. Interessante, irmão, sabe qual que é a diferença do joio e do trigo? Eles são iguais, porém o joio, ele é preto. Então você vê que num tempo de crise, talvez a gente confunde. Uma pessoa falou para mim esses dias assim, ó, quem eu penso que é, não é, e quem eu penso que é, né? Até linkou bem aqui com isso. Mas, irmão, no tempo de crise nós vamos entender, os frutos saem, irmão. Às vezes ele está com um cara que é joio, ou melhor, às vezes o joio está com um cara que é trigo, mas ele não é trigo, ele é joio. E a diferença dos dois é que o trigo ele é preto, o joio é preto. Só que eles são iguais. Então, muitas das vezes aqui, que nem nós lemos no livro de Neemias, o tempo difícil, irmão, ele mostra quem é quem. Ele mostra quem está firmado. Ele mostra quem está junto. Quando nós vamos ler a palavra lá em Êxodo, entendendo esse contexto daquilo que às vezes está oculto em nós, Êxodo 2, no capítulo 11, no versículo 11 e 12, vai dizer que Moisés, estava tudo bem para Moisés. Moisés estava lá, tranquilo, de boa. Moisés saiu e viu duas pessoas brigando. A palavra diz que Moisés olhou para o lado, não viu ninguém, matou o cidadão. Mas talvez, irmão, não estou querendo falar que Moisés é joio, mas veja, talvez as pessoas viam Moisés, poxa, Moisés é um cara tão bonzinho. Nossa, Moisés, eu só estou aqui. Moisés era um cara de Deus, nossa, Moisés orava. Nossa, como Moisés, ó, Moisés vinha aqui, Moisés, ele dá oferta, nossa. Aí quando Moisés, irmão, foi submetido a uma pressão, quando Moisés, irmão, viu ali aquela situação, a pessoa sendo maltratada, já, irmão, já sai. Aquilo que estava guardado, aquilo que está em oculto, a alma junto, carne, já sai. Porque, irmão, eu acredito que Moisés não queria matar aquele cara. Mas, irmão, às vezes o Senhor, Ele quer tirar isso de nós. Às vezes o Senhor quer expor algumas coisas. Olha, filho, isso aí não está legal. Olha, filho, olha no tempo de crise, olha no tempo de dificuldade, olha o que você tem falado, olha o que você tem feito. O interessante é que eu sempre conto isso quando a gente está conversando sobre casal, é que eu e minha esposa, a gente não ficou, quando a gente começou a namorar, a gente começou a brigar depois de 6 meses de namoro. E eu e ela achava estranho que a gente não brigava. Nossa, mas a gente não briga, a gente não discute, não, o que está acontecendo? Ficava pensando nisso. E aí, irmão, às vezes, eu não quero falar que você é hipócrita, não, nem eu, nem minha esposa, nem ninguém. Mas, irmão, eu aprendi uma coisa. Às vezes, irmão, nós quando vamos nos relacionar com as pessoas, nós queremos ser uma coisa que nós não somos, que nem relacionamento. A gente começa a namorar hoje, irmão, a gente leva flor todo dia. A gente fala que ama todo dia. Todo dia a gente posta foto. Aí a gente faz aquele negócio lá, 1 ano e 1 dia, 1 mês e 1 mês, 2 meses. Esse aqui é o nosso dia. E a gente vai fazendo isso. E aí nós, às vezes, nós não somos isso.
Nós só estamos fazendo exatamente para agradar alguém, para agradar a pessoa, para agradar a nós, para agradar o pastor, para agradar não sei quem, mas nós fazemos isso. Só que quando nós vamos nos relacionar de verdade, aquele que é casado vai entender. Aí, irmão, aí nós saímos da caixa. Aí nós ficamos assim, oxe, cadê aquele menino lá que me dava flor todo dia? Mas cadê aquele menino lá que todo dia era carinhoso? Na verdade, ele não era carinhoso. Porque uma pessoa que é carinhosa, eu sempre falo isso, uma pessoa que é educada, irmão, ela é educada aqui, ela é educada na casa dela, ela é educada com o namorado dela, ela é educada na igreja, ela é educada onde ela for. Ela não é educada só aqui, ela não é educada só lá. E às vezes nós fazemos isso. Aí quando nós nos deparamos com uma realidade de casamento, de amizade, aí nós falamos, nossa, mas o fulano não era assim. Mas é lógico, irmão, você não tinha conhecido ele ainda. E às vezes nós precisamos estar atentos a essas coisas. Às vezes o Senhor está querendo nos mostrar algumas coisas. Olha, filho, olha, no tempo de dificuldade, eu estou revelando ao teu coração aquilo que você talvez precise abandonar. Porque o Senhor, Ele é misericordioso, irmão. Mas o que nós não podemos é, em um tempo de crise, em um tempo de pressão, em um tempo que o Senhor está falando conosco, começar a ignorar, começar a guardar. Eu dei esse exemplo, Judas ficava roubando o dinheiro da bolsa e ficava lá fingindo. A Bíblia não vai falar, ai, mas eu acho que ele falou. Não, irmão, a Bíblia não vai falar que Judas chegou em alguém e falou assim, Nádia, ó, eu roubo dinheiro da bolsa, viu? Eu tenho um probleminha com o dinheiro. Judas não fez isso. Judas ficou caminhando, fingindo que era alguma coisa. Exatamente quando nós fazemos, quando nós namoramos, quando nós conhecemos alguém pela primeira vez, não, eu tenho que agradar. Eu tenho que fingir que eu sou legal. Eu tenho que fingir que eu faço isso. Eu tenho que fingir que eu faço aquilo. Aí, irmão, na hora que vem o aperto, pá, espana o cara. Ai, meu Deus, olha o que aconteceu com ele. Nossa, ele não falava isso, não, irmão, ele falava. Só estava camuflado. Aí deita no colo da esposa. Amém? Segundo a crise ou o tempo difícil revela os protagonistas e nos tira do comodismo. Irmão, veja que interessante, eu falei de Moisés, mas quando nós vamos ler aí no Neemias, capítulo 2, no versículo 17, vai dizer assim, ó. Então lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Aí no versículo 18 ainda, na parte B aí, e se encheram de coragens para realizar este bom projeto. Irmão, a primeira coisa que eu começo a ver, eu começo a pensar, irmão, teve que Neemias. Por isso que eu disse que a crise muitas das vezes revela as pessoas que são protagonistas, as pessoas que têm uma disposição, as pessoas que estavam, irmão, como diz os semelhantes, guardados ali no óleo, esperando só uma oportunidade, porque a vida é feita de oportunidade. E aí, irmão, Neemias teve que sair lá do palácio do rei, Neemias teve que sair lá da não sei aonde, irmãos, para reanimar aquele povo. A palavra de Deus diz que um dia, segundo a Reis 18, 21, vai dizer que Elias ficou indignado com o povo e falou assim, até quando vocês vão ficar cocheando em dois pensamentos? Não dá para servir a Baal, não dá para servir a Deus ao mesmo tempo. Atos vai dizer que Paulo uma vez estava andando lá em Atenas e Paulo começou a ver os altares, Paulo começou a ver os deuses, que estava escrito que ele adorava ao Deus desconhecido, e Paulo foi lá e não, está errado. E o interessante, irmão, é que quando nós vemos a realidade de Neemias, irmão, tinha tanta gente, precisou alguém lá não sei aonde, lá falar com Neemias. No meio deles não tinha ninguém. E aí a minha pergunta para você, e que fica para mim também, que eu não estou fora disso, será que nós temos sido, irmão, protagonista, irmão? Será que nós temos saído da nossa zona de conforto? Porque às vezes eu converso muito com o pastor antes, e às vezes nós ficamos acomodados. Às vezes nós, poxa, eu vou fazer isso. Aí nós alcançamos ali um pouquinho. Ah, não, agora não vou fazer mais. Não, já li a Bíblia esse ano uma vez, agora não esse ano, agora vamos relaxar, vamos ler mais não.
Não, porque quando tinha o 40 dias de oração, eu estava orando todo dia. Agora, já que acabou lá os 40 dias de oração da igreja, agora vou orar de vez em quando. E aí nós, irmãos, vamos entrando num comodismo, vamos entrando num... E a gente não vê. E o povo tinha, as pessoas, primeiro estavam sendo injustos com eles mesmos, diz a palavra. Só, irmão, que o povo também estava lá, ele estava vendo, irmão, tudo destruído, tudo, ninguém. Mas acho que alguém foi, não, irmão, ninguém. Porque teve Neemias que saiu de onde ele estava. E se você for ver uma realidade, Neemias, ele estava numa posição de cômodo, estava tranquilo para Neemias. Aí nós vemos duas coisas, irmão. Deus está procurando as pessoas que estão disponíveis. E segundo, Deus está procurando as pessoas que querem sair do comodismo, as pessoas que são protagonistas. Às vezes, irmão, uma vez eu ouvi isso é uma verdade. Às vezes você é até melhor do que essa pessoa, mas a pessoa ela está disponível, você não. Às vezes, irmão, você prega melhor, mas você não está disponível. Às vezes, irmão, você toca melhor, mas você não está disponível. O que Deus pode dar para uma pessoa que não quer uma responsabilidade, para uma pessoa que não está disponível, como Neemias? Ele vai contar, irmão, com os disponíveis, com aqueles que são protagonistas, com aqueles que querem sair do comodismo. E aí a Bíblia, irmão, ela é recheada desse tipo de pessoas. A Bíblia diz que João Batista falava para... Talvez, irmão, Herodes estava lá pegando a mulher do seu irmão, e as pessoas vendo, e as pessoas em volta. Ai, não, Herodes, deixa, não. Herodes pode, vamos dar uma colher de chá para ele. E o João Batista, irmão, não, está errado. Talvez João Batista estava ali ministrando uma palavra para aquelas pessoas, batizando, mas via, está errado, Herodes, para, não pode isso. E Herodes, não, joga na cara, continua errado. E aí, irmão, a Bíblia, Deus, Ele conta com as pessoas que são protagonistas, com as pessoas que se dispõem, irmão, com as pessoas que querem sair do comodismo. Nós precisamos, irmão, estar grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Mas nós não podemos estar satisfeitos, irmão. Seja grato, irmão, mas não fique satisfeito na situação que você se encontra. Sabe, irmão, às vezes, eu não sei se acontece com você, eu já conversei isso com o Anderson. Às vezes, irmão, nós vamos orar assim e a gente não sente nada, né? Não sei se você é igual eu. E aí, irmão, eu fico lá, ó. Oh, Jesus, mas irmão, você não sente nada, aí Deus não falou nada. Aí eu falo para Jesus, eu quero ouvir sua voz, Jesus. Eu quero pelo menos o Senhor falar comigo alguma coisa aí. Uma vez eu me arrependi de fazer essa oração. Uma vez nós estávamos em um lugar, eu, o apóstolo Paulo e o Anderson, o profeta Eric. E aí todo aquele movimento lá, os irmãos derrubando os irmãos, entregando profecia. Aí eu pensei na minha cabeça assim, nossa, Jesus, o Senhor não está falando comigo, né? Quando eu fechei a boca, veio o irmão com um negócio lá, meteu a mão no meu peito e ainda gritou, você acha que eu não estou falando com você? Então, irmãos, Deus, Ele quer encontrar em nós um coração disposto, irmão. Deus, Ele quer encontrar em nós uma fome, uma sede. E Deus, Ele conta com aqueles que estão disponíveis, irmão. Deus conta com aqueles que se colocam na brecha, irmão. Deus conta com aqueles, Pai, que falam, Senhor, usa a minha vida. Ainda na minha simplicidade, usa a minha vida, Senhor. Que nem eu não sei falar, mas usa a minha vida. Amém? Então, o segundo ponto, quais têm sido os seus frutos em meio à crise, irmão? Será que essa árvore aí, será que tem gerado um fruto de protagonista, irmão? Ou será, irmão, que nós estamos acomodados? Nós estamos vendo a destruição de Jerusalém, nós estamos vendo o portão tudo quebrado, tudo pegando fogo, e nós estamos que nem aquelas pessoas, irmão, quando aparecer um aí, a gente ajuda ele. Deixa se levantar o irmão lá não sei da onde, lá do palácio, lá que serve ao rei, aí nós fazemos alguma coisa. Por enquanto, deixa pegar fogo. Terceiro, irmão, a crise, ela revela os nossos frutos
E se nós estamos firmes nele, se nós estamos realmente frutificando. A Bíblia, irmão, em Mateus 12:33, abre lá comigo. Ou melhor, abre primeiro Neemias 6:16. Já está em Neemias mesmo? Só para você entender uma coisa. Neemias 6, no versículo 16, diz assim, ó: quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vieram, ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que esta obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Primeira coisa, irmão, qual que era? Para que Neemias veio? Por que Neemias ele saiu de lá do palácio do rei? Ele veio, irmão, para executar exatamente a reconstrução dos muros, as portas. O fruto de Neemias tinha que ser absolutamente isso, porque foi para isso que Neemias saiu de lá. Só que, irmão, se você for ler, discorrer aí, capítulo 1, 2, 3, 4, até o 7, comecinho do 7, você vai ver que Neemias, ele teve muitas vezes as pessoas tentaram desanimar. Eu já ministrei sobre isso uma vez. 10 vezes os judeus, vai vir aí, Neemias, vai derrubar tudo. Não, Neemias, não vai dar certo. Só que, irmão, Neemias, ele sabia, ó, Deus, eu me coloquei à disposição, e Deus, ele me vê como um protagonista, e o Senhor me levou para fazer isso. Então, irmão, o fruto de Neemias era exatamente isso. A árvore Neemias, se podemos dizer assim, esse era exatamente o fruto, a conclusão. Então, irmão, às vezes Deus te deu algo para você fazer, Deus te condicionou alguma coisa, e Deus está esperando os frutos. Cadê? Já investi em você bastante. Olha, já curei você. Ó, já fiz isso por você. Cadê os frutos? Deus está procurando os frutos. Cadê? Talvez, irmão, o fruto seu seja a conclusão de algo, como de Neemias. E Deus está falando, cadê o fruto? Eu não estou vendo. Não o caso de Neemias, mas Neemias, eu falei para você fazer isso agora, você não está fazendo mais? Cadê, Neemias, os frutos? Nesse mesmo você, nesse tempo difícil, Neemias, cadê as suas palavras? Cadê aquilo que eu falei para você fazer? Cadê a conclusão? Abre lá comigo Mateus 12:33. Mateus 12:33 diz assim: considerem uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca só fala o que está cheio o coração. Então, irmão, eu entendo lendo esse texto que às vezes nós até estamos frutificando, mas às vezes nós não estamos dando um fruto bom. Nós até estamos fazendo aquilo que o Senhor falou, mas às vezes da nossa forma, às vezes de uma forma adaptada. E a palavra diz que uma árvore boa, ela dá frutos bons, e frutos bons é debaixo da direção de Deus. Frutos bons é fazer exatamente aquilo que Ele falou. Não é aquilo que eu quero, não é uma coisa adaptada, não é mudando, eu vou pela esquerda, vou para a direita, eu vou pela esquerda. Não, irmão. E às vezes nós, em meio a um tempo difícil, em meio à crise, nós falamos assim, eu não estou bem. A Bíblia diz que, Mateus 12:11, que o reino de Deus é tomado por esforço. E aí, irmão, nós queremos alcançar, eu falei isso quando ministrei a respeito da semente, nós queremos alcançar grandes resultados, nós queremos ser protagonista, nós queremos sair do comodismo, nós queremos ser justos, mas, irmão, nós queremos alcançar grandes resultados com pouco exercício.
E a palavra diz que o reino de Deus é tomado por esforço, irmão. E às vezes você vai ter que frutificar, mesmo triste, mesmo bravo. Um dia eu falei pro pastor, uns 2 anos atrás: pastor, eu não vou pra igreja não, que eu tô bravo. Aí sabe o que ele falou pra mim? Então, cara, estranho, porque em lugar de gente brava, lugar de gente nervosinha, é aqui na igreja. Quais são as desculpas, irmão, que nós temos dado para não frutificar, irmão? Quais são as desculpas que essa árvore Daniel, a árvore Anderson, a árvore Eric, a árvore Nádia não está frutificando? Quais são as desculpas? Mas é a crise, é porque está difícil, irmão. Continua. Mas Neemias aqui estava vivendo um tempo difícil, estava todo mundo desanimando Neemias. Mas Neemias continuou, irmão. Ele concluiu, capítulo 7, versículo 2. Neemias concluiu o muro, com todas as adversidades, com todos os problemas. Abre aí Marcos 11. Só você botar um livro. Vai contar a parábola de uma árvore. Voltar não, né, irmão? Para frente. Marcos 11, versículo 12 e 20. Marcos 11, versículo 12 até o 20. No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximou-se dela e nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figo. Então lhes disse: ninguém coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isto. Aí no versículo 20: de manhã passaram e viram a figueira seca desde as raízes. Então, irmão, veja que interessante. A árvore, ela não tinha o fruto, por conta do tempo, não estava em tempo ainda. Mas quando nós vamos ler alguns outros textos, né, que o reino de Deus é tomado por esforço, quando nós vamos ver alguns outros textos, eu sei que aquilo era uma árvore. Só que, irmão, às vezes nós precisamos tomar cuidado com as nossas desculpas. Que nem eu disse, às vezes nós não estamos bem, irmão. Eu entendo isso. Existe, irmão, casos e casos, amém? Eu não estou aqui querendo delegar o que é bem para um, o que é bem para outro. Eu não estou querendo colocar uma régua, irmão. Mas às vezes nós só estamos bravos e não queremos fazer nada. Às vezes nós só não estamos bem e não queremos orar por ninguém. Às vezes, irmão, nós estamos tristes, não queremos ir na casa de ninguém, não queremos enviar uma oração pelo WhatsApp, não queremos enviar uma palavra porque nós não estamos legal, porque o financeiro não está bom. Um dia eu estava lendo a Bíblia e eu caí com meus olhos nesse texto. João Batista pregava no deserto. Aí eu li, e aí eu li uma vez e falei: João Batista pregava no deserto? Não entendi, Jesus. Aí li de novo: João Batista pregava no deserto? Não entendi, Jesus. Aí depois eu trouxe uma clareza espiritual. Daniel, João Batista, ele pregava no deserto. Se nós trouxermos para uma realidade espiritual, irmão, João Batista, ele continuava pregando mesmo em tempo difícil. Às vezes o deserto não é um lugar frutífero. Às vezes o deserto não é um lugar legal. Mas João Batista pregava no deserto. Eu sei que eu não estou falando do sentido literal do texto, irmão. Mas pensa, veja com os olhos espirituais. João Batista pregava no deserto. E aí quando nós transformamos esse texto para uma realidade espiritual, irmão, é exatamente isso. Deus está falando para mim e para você, mesmo em tempo de crise, continua. Mesmo nesse deserto, continua. Mesmo nesse deserto, continua falando. Continua orando. Continua investindo. Continua pregando, continua tocando. Mesmo em um tempo difícil. Porque a palavra diz que João Batista pregava no deserto, irmão. João Batista disse: eu sou a voz que clama do deserto. João Batista sabia o que ele precisava fazer. Então, irmão, era deserto, se era no deserto, se era na cidade, irmão, ele continuava. Amém.
A crise revela se nós estamos... A crise revela se nós estamos em Deus e se as nossas atitudes, se os nossos frutos representam a Cristo. Volta lá comigo em Neemias 6:10. Vai acontecer algo interessante aí. Neemias 6:10 diz assim, ó: um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrarmos na casa de Deus, no templo. As portas estavam fechadas, pois estão. Ele disse: vamos encontrarmos na casa de Deus, no templo. A porta estava fechada, pois estão querendo matá-los. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Então, irmão, como eu disse, Neemias, ele sabia o que ele estava fazendo. Neemias sabia que ele precisava concluir. Neemias, ele sabia que ele precisava frutificar. Só que a crise, ela mostra, irmão, em quem nós estamos firmados. A crise mostra quais serão nossas atitudes em um tempo difícil. E a Bíblia diz, se você continuar lendo, que esse homem, ele foi induzido por Sambalate, por Tobias, para amedrontar Jeremias, porque eles queriam derrubar aquele que era o líder, aquele que tinha a visão, aquele que estava à frente. E Neemias respondeu: acha que um homem como eu deveria fugir? Quando nós vamos ver Arão, irmão, quando nós vamos ver Abraão, irmão, Arão, esses dias nós estávamos conversando e o Anderson falou assim: cara, Arão é como se fosse o pastor Paulo hoje. Então vamos pensar, irmão, que Moisés era o pastor Paulo e Arão era o pastor Paulo. Aí, irmão, pensa, Arão, ele não era um cara que começou hoje. Arão não era um cara neófito, irmão. Arão não era um cara que começou agora. Arão, não, irmão, Arão entendia. Só que Arão, ele não agiu como Neemias. Porque Neemias ainda mesmo aquele homem querendo persuadir ele a desistir. Não, Neemias, para, vamos se esconder, ele vai matar você. Não, Arão, numa situação de dificuldade, de aperto, rapidinho ele espanou, irmão. E Arão não era qualquer um. Neemias era só um copeiro. E o que nós, irmão, precisamos entender, e que nós vamos sempre estar representando alguém. As nossas atitudes, elas vão sempre refletir alguma coisa, seja Cristo. E aí, quando nós vamos ler, abre lá comigo. Cadê o texto? É isso. Então, a Bíblia diz que Jesus falou para Pedro que Satanás ia peneirar ele. Jesus alertou aos discípulos que eles iriam trair ele. E aí Pedro falou assim: não, Jesus, estou com o Senhor. A história você conhece, né? E aí, irmãos, veja bem um detalhe. Aqueles homens, eles você é discípulo dele, Pedro. Não, não sou. Aí a mulher: não, também não sou. E aí um homem falou algo interessante ali: eu vejo pelo seu modo de falar, você denuncia, né, que você é discípulo dele. E aí Pedro, ele não entendeu uma coisa, e muitas vezes é que nós não entendemos, irmão. Quando nós saímos para a rua, irmão, quando nós nos vestimos, quando nós falamos alguma coisa, irmão, quando nós cantamos, qualquer atitude nossa, irmão, nós estamos, às vezes, nós não entendemos que nós estamos representando a Cristo. Existe uma história muito interessante de um homem, ele me contou isso. Ele foi num lugar e tinha um cara bêbado, tudo sujo, fedendo a cachaça, tudo. Aí o cara falou: eu sou a igreja. Aí ele falou: então, essa expressão não existe essa expressão, você é a igreja. Porém, se você é uma igreja, então a igreja está toda suja, a igreja está toda mendiga, a igreja está toda pingunça. E aí, irmão, isso é forte.
Isso é forte de ouvir, porém, às vezes isso é uma realidade, irmão. Aí eu posso o que eu quiser. Irmão, você está representando a Cristo. Nós aqui, todas as nossas atitudes, nós estamos representando, sim, a Igreja Filho das Águas, o apóstolo Paulo, nós estamos representando o André, nós estamos representando o Eric. Todas as mesmas, nós estamos representando a Cristo. Aí às vezes não, eu vou fazer o que quiser. Não, eu posso o que eu quiser. Não, eu falo o que eu quiser. Não, eu ando do jeito que eu quiser. Não, irmão, você está representando a Cristo. O interessante é que nós falamos de representar. O pastor Paulo falou isso aqui semana passada. Quando Davi derrubou o gigante, a primeira pergunta foi: de quem ele é filho? Entende? Quando a Sulamita viu o profeta, o que ela disse? Vejo que ele é um santo homem de Deus. Então, irmão, ele estava representando. Então Pedro não entendia. Pedro, eu vou me esconder aqui, vou ficar aqui na fogueira, ninguém vai me ver não, irmão. Mas ele, ainda que ele não entendia que os frutos dele denunciavam, ou ainda que ele não entendia que ele era a noiva de Cristo, que ele representava Cristo, ainda ele não querendo, as pessoas viam isso nele. E às vezes as pessoas veem isso em nós. A pastora Josi sempre fala, nós somos vitrine. E isso é uma verdade, irmão. Às vezes as pessoas estão olhando para nós. Poxa, ali vai um homem de Deus, e você não está agindo como um homem de Deus. Poxa, ali vai um cara de oração, e você não é um cara de oração. Porque, irmão, você é a noiva de Cristo. Você é aquele que dá frutos. Só que nós, às vezes, não frutificamos, ou nos portamos como pessoas que não estão representando a Cristo, que não estão representando a igreja. Então, irmão, na sua casa, você está representando a Cristo. Na faculdade, você está representando a igreja, Filho das Águas, se você é da casa, e você também está representando a Cristo. Quando eu saio na rua, eu estou representando o Anderson também, que nós fazemos parte do mesmo contexto. Eu estou representando o Eric, eu estou representando o pastor, eu estou representando a apóstolo, eu estou representando a Cristo. Só que, irmão, nós não entendemos isso. E aí quando nós vamos ler o texto sagrado de Neemias, nós vamos ver que muitas pessoas, os judeus, eles não entenderam. Mesmo em meia crise, mesmo em tempo difícil, eu estou representando a Cristo. Ainda que uma pessoa sozinha não seja igreja, irmão, as suas atitudes, as pessoas veem que você está representando a Cristo. Ainda que você não queira. Ainda que você queira dar um de doidão, que nem Pedro. Vou me esconder aqui. Olha lá, não. Olha lá, ele estava com Jesus. Não, olha lá, ele representa a Cristo. Pedro se esconder. Não. Ele se esconder não, estou te vendo aí, Pedro. Você está representando a Cristo, hein? Olha o que você está fazendo aí, hein? Aí, irmão, a pergunta é: o que nós estamos fazendo fora, quando ninguém está vendo? Porque nós estamos representando a Cristo. Quinto e último, irmão. A oração é a chave. E em meio à crise, o que você tem gerado? Em meio à crise, será que você tem orado? Quando nós vamos ler aí no capítulo 1 mesmo, quando Neemias ouviu, Neemias ele se humilhou. Quando Neemias ouviu aquela situação, irmão, Neemias orou. Neemias jejuou. E a Bíblia ela é repleta desses exemplos. Jesus orou, Esther, Neemias, Daniel, Ana, Abraão, Isaac. Aí, irmão, sabe qual é a conclusão que nós chegamos? Se às vezes, irmão, o nosso país, se às vezes, irmão, as nossas amizades, se às vezes as nossas igrejas, para quem não é da casa, se às vezes os nossos relacionamentos, se às vezes, irmão, a nossa vida espiritual, se tudo está ruim, irmão, adivinha quem que não está orando? Acertou, eu e você. Porque, irmão, se todos nós entendêssemos esse princípio, eu não sei quem ministrou aqui, eu não lembro, mas, irmão, orar é gerar. Primeira coisa que Neemias fez, ele foi orar. Ele mesmo, pera, agora eu vou lá, vou inventar um plano aqui, vou desenhar aqui no papel. Não, irmão, Neemias foi orar, Neemias foi jejuar, Neemias foi gerar. E aí, irmão, nós queremos ser um grande ministro de louvor, mas nós não oramos, irmão. Nós queremos destrinchar na palavra, mas nós não oramos. Nós não fazemos a primeira coisa, que é o essencial, orar. Gerar, orar é gerar. E o Senhor, irmão, Ele quer nos levar para uma realidade de reino.
O Senhor, Ele quer transicionar a nossa mente. O Senhor quer falar conosco. Deus me deu uma ministração chamada Deleitar-se no Senhor. E aí eu vou falar sobre isso, sobre a oração, irmão. Sobre estar junto com Deus. E, irmão, entenda. Isso que eu quero que você fixe para acabar. Se muitas coisas estão ruins, irmão, é porque nós não estamos orando. Porque eu tenho certeza, irmão, assim, 90% dos cristãos, eu não estou descredibilizando ninguém, nada. Só quero que você entenda. Se 90% dos cristãos orassem, irmão, talvez o nosso país já teria mudado. Talvez a nossa situação, irmão, já teria mudado. Mas são poucos, irmãos, que oram. São poucos, irmãos, como Neemias, que quando ouvem, ai, tá tendo problema, irmão, vou orar. Ai, tá ruim, eu vou orar. Ai, mas eu vou orar. E Deus, irmão, Ele quer nos ensinar a gerar, irmão. Ele quer nos ensinar a gerar. O Pai não falou isso, Ele quer nos ensinar a gerar. Deus quer elevar o nosso nível espiritual. Deus quer elevar o nosso entendimento bíblico. Deus quer nos capacitar. Mas como eu disse no começo, Deus está procurando as pessoas que estão disponíveis, as pessoas que estão dispostas. Senhor, eis-me aqui. Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Neste tempo de dificuldade, nesse tempo que Deus está procurando exatamente essas pessoas. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Então, irmão, em um tempo de crise, irmão, em um tempo de dificuldade, eu e você precisamos escolher, irmão, se nós queremos frutificar os frutos verdadeiros do Senhor, se nós queremos realmente nos portar como protagonistas, como homens e mulheres de Deus, ou se nós queremos ficar no como aquele povo, vendo tudo destruído, irmão, mas o povo não fez nada. Vamos esperar um Neemias aparecer, quem sabe. Amém? Vamos adorar ao Senhor, amém? Seguro eu sou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus continua, Senhor Jesus, trazendo, Deus, o entendimento da Tua palavra para nossos corações. Senhor, nós sabemos, Jesus, que o Senhor conta, Pai, com aqueles que estão disponíveis, Pai. Com aqueles, Pai, que se colocam diante de Ti, Pai. Senhor, nós estamos passando por um tempo difícil, Pai, mas nós queremos, Senhor Jesus, orar, Pai, clamar, pedir, Pai. Evidencia, Senhor, nesses tempos, Pai. Evidencia, Senhor, nesses tempos as pessoas, Pai, protagonistas, Pai. Aquelas pessoas, Senhor, que querem, em nome do Senhor Jesus, dar um sinal aos céus, corresponder aos céus, Pai. Senhor, nos tira, Jesus, do comodismo, Pai. Nos tira, Senhor Jesus, da folga, Pai. Senhor, nos leva, Deus, a um tempo, Deus, de pano de saco. Nos leva, Senhor, a um tempo, Senhor Jesus, de leitura da Tua palavra. Dilata, Senhor, a nossa visão. Dilata, Senhor, a visão da nossa igreja, Pai. Deus, nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos da Tua presença, Pai. Nós queremos, Pai, estar firmados em Ti, Pai. Porque, Pai, quando nós passarmos pelo vale, quando nós passarmos, Senhor, pelo deserto, quando nós passarmos, Senhor Jesus, pela dificuldade, Pai, nós queremos estar firmes
firmes, Pai. Como diz a Tua palavra em Efésios, Pai. Depois de ter vencido tudo, permaneceis firmes, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que esta realidade, que esta palavra, Jesus, que as palavras, Pai, ao qual o Senhor tem ministrado, Pai, caia, Deus, em uma boa terra, Pai, e que nós possamos frutificarmos em meio a um tempo difícil, em meio a uma crise, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, que o amor de Deus, que a bênção do Senhor Jesus, que a graça de Deus esteja com todos nós. Amém?